Ninguém diga que está sem som até agora, né? Ninguém disse nada para mim que estava sem som. Mas que Deus continue abençoando cada um dos nossos nesta manhã. Graças a Deus. Deus abençoe a família Brana, Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. Maroldo. Bom dia, Maroldo. Deus te abençoe. Abençoe você, Deus abençoe você, sua família e toda a família Brana. Deus abençoe poderosamente nossos preciosos irmãos, né? Graças a Deus. Vamos tomar a palavra de Deus nesta manhã. Vamos ler um verso, né? Graças a Deus. Apocalipse 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe a palavra, graças a Deus. Palavra revelada e manifestada para o nosso tempo, né? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos, né? Graças a Deus. Sabemos que nós temos uma mensagem nesse tempo, uma mensagem viva, que veio exatamente para a igreja dos últimos dias, dos últimos tempos sobre a terra, um mistério escondido de Deus que estava oculto por todos estes milênios. Deus tem revelado através do seu profeta aos seus filhos, graças a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos. Noel de Oliveira Silva, Deus abençoe cada um dos nossos, né? Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por sermos achados para crer nessa mensagem. Ele nos deu fé para crer nessa mensagem, fé, olhos para ver, ouvido para ouvir e fé para crer nessa mensagem. É por isso que nós fomos convocados a clamar o livrinho e comer o livrinho após João, né? João foi ao anjo, tomou o livrinho e o comeu, e cada eleito deve comer esse livrinho e vivê-lo, viver tanto o doce como o amargo do livrinho. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Cláudia Contré, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe você, seus familiares. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, né? Deus abençoe também a nossa irmã Loici Brana, né? Está fazendo um bom dia para nós aqui. Deus abençoe para toda a família Brana e o ministério. Deus te abençoe, minha irmã Loici. Deus abençoe cada um dos nossos nesta manhã gloriosa, né? Graças a Deus. Irmã Isabel Félix da Rocha, também desejando Deus abençoe para nós. Um bom dia para todos os irmãos e irmãs da família Brana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também, irmão. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos participantes conosco nesta manhã. Nós somos um povo agraciado, somos um povo que somos mal vistos pelos sistemas religiosos do mundo. Mas isso não nos importa. O que importa é que Deus tem mandado uma mensagem e Deus tem nos dado olhos para ver. Deus tem nos dado ouvidos para crer nessa mensagem e vivê-la também. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que creem como cremos, porque cremos em uma mensagem que foi trazida para esse tempo do fim que estamos vivendo, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos então fazer mais uma oração. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, pelos seus filhos que já estão em comunhão, conectados conosco, Pai, e também conectados na Tua presença, Pai, pela fé, Senhor. Sabemos que sem fé
É impossível agradar a Deus, porque foi pela fé, Senhor, que os mundos foram feitos de forma não aparente, Senhor, mas da forma, ó Deus eterno, estabelecida por Deus. Ó Deus, damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pela maravilhosa natureza que o Senhor criaste, pelo homem que colocaste sobre a terra, Pai. Mas o homem tem escolhido lá no passado, Senhor, tem escolhido seus próprios caminhos, e os caminhos do homem são caminhos de morte, Pai. Mas o Senhor nos trouxe vida através do Calvário, graças te rendemos, Pai. Através do Calvário o Senhor nos trouxe vida, nos trouxe, ó Deus eterno, vigor para continuar novamente lutando como filhos e filhas, Pai, resgatados da nossa vã maneira de viver, Pai Celestial. E ainda nesse tempo final o Senhor vem e revela aos seus filhos as coisas que breve têm que acontecer, como fizeste com João, Senhor, na ilha de Pátimo, nem só as coisas que estavam acontecendo, mas como aquelas que breve ainda iriam acontecer, Senhor. E nós sabemos que essas coisas já têm acontecido e o Senhor simplesmente tem revelado tudo para nós através daqueles 7 trovões misteriosos de Apocalipse 10, de 8 a 11, Pai, onde mostrou o Senhor da glória que cada eleito, cada eleita estão revelados, Pai, através daqueles 7 trovões, Pai, através do que falaram os 7 trovões, Pai, o grande mistério que estava oculto sobre aqueles trovões, Pai Celestial. E hoje nós vivemos essa fé revelada e manifestada. O Senhor tem revelado através do ministério da esposa nesse último tempo, Pai. Graças te rendemos pela vida de cada irmão e cada irmã, Senhor, que puderam crer na mensagem do nosso profeta, Senhor, também puderam crer na mensagem de João, que foi representada fisicamente na pessoa do pastor Osmar Rodrigues Costa, Pai. Muito obrigado por tudo. Venha abençoar a família Brana, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu tenho a mensagem aqui: alimento espiritual em seu devido tempo. Amém. Graças a Deus. Uma vez Elias estava em Datã e o exército sírio havia vindo e cercado a cidade para levá-lo, porque ele sabia onde o poder da nação estava. Estava naquele vidente. Ora, o rei, um dos homens disse ao rei da Síria, ora, você sabe, Elias, o profeta, o tisbita, ele diz ao rei de Israel o que você fala na sua câmara secreta. Amém? Graças a Deus, né, irmãos? É uma coisa maravilhosa estar na presença do Senhor, nosso Deus, né? Ele é nosso orientador, Ele é nosso ensinador, né? Como aquele homem disse para o rei, que Elias sabia tudo as intenções do rei, né? Na sua câmara secreta, no seu lugar secreto de oração, de viver, ali era revelado todas as coisas em favor da nação de Israel, né? Graças a Deus. Então sabemos que o cristão, neste mundo tenebroso, com todas as armas que Satanás tenha, com todos os recursos que Satanás tem de engano, o profeta nos declara que ninguém pode sobrepujar o Espírito Santo, né, irmãos? Então é necessário que cada pessoa, cada cristão, cada eleito possa estar exatamente sobre esta direção e essa coordenação do Espírito Santo em sua vida, em sua alma, né? Orientando e guiando, né? Graças a Deus. Também temos irmã Maria Aurora, Deus abençoe. Bom dia, Aurora. Dá um bom dia para o nosso pastor José Julião, que Deus possa abençoar grandemente o nosso pastor, né? Bom dia, Manuel Cibrano novamente, né? Para José Neto. Deus continue abençoando nossos irmãos também. Nosso irmão Bonifácio também está presente. Deus te abençoe, irmão Bonifácio. Deus abençoe também nossa Leila Ferracini. Bom dia, irmã. Deus abençoe a todos, é verdade. Que Deus continue derramando bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos, nossos irmãos. Deus continue estendendo sua mão de misericórdia sobre cada um dos seus filhos e filhas nesta manhã, né? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus, né?
Graças a Deus. E ainda o profeta, igual continuando, que nós lemos o parágrafo 48, e ainda o profeta diz assim, então o rei dizia, agora vão lá e apanhem aquele sujeito, porque aquele é um indivíduo que tem nos estorvado. E todo o exército da Síria se colocou ao redor de Datã, estavam todos ali ao redor. Como diz Davi, né, irmão? Ainda que um exército me cercasse, mesmo assim, o Senhor estaria dando vitória, né, a Davi. Não há exércitos, não há exército que sobrepuja o Espírito Santo. Ele tinha segurança para o seu povo, segurança para o seu profeta, né? Aquele moço ficou todo apavorado quando ele viu que estavam todos cercados. Mas o profeta vidente de Deus, a pessoa pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele moço, né, irmão? É uma coisa que nós precisamos a cada dia também, aquilo que aquele moço recebeu, né? Olhos para ver o que está ao nosso redor, olhos e ouvido para ouvir o que está nesse mundo tenebroso, o que fala as coisas do mundo. É como aquela pergunta do Senhor Jesus Cristo, né? A respeito do seu dia, os testemunhos que os povos davam, né? Que dizem ser o filho do homem, né? Então alguém dizia que ele era um grande profeta, outro dizia que ele era Elias, outro dizia que ele era Moisés. Mas quando chegaram a Pedro, né? Pedro, pela graça de Deus, ciente daquilo que estava acontecendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ouvir um cântico com a Conceição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus,
sim, alegre atendo ao teu mandar. Deus abençoe a irmã Conceição. Ela está sempre firme conosco, né? Pela graça de Deus, né? Com toda dificuldade, mas tem gozado de uma boa saúde, né? Mesmo que tenha assim alguns pequenos probleminhas, porque não passamos sem problema, mas pela graça de Deus, né? Deus tem nos abençoado grandemente, minha companheira, né? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, né? Deus continue derramando a bênção e a graça em cada coração. Deus abençoe cada ministério nesta manhã também. Deus abençoe o pastor Josué com o seu ministério. Deus abençoe também o pastor Ivaí Barros com o seu ministério ali. E cada um dos nossos pastores, né? Pastor Adriano, pastor Sinival, pastor Sebastião José. Que Deus continue abençoando cada um dos seus ministros, né? Que Deus derrame graça em cada coração nesta manhã, né? É como vocês viram, irmão, o verdadeiro, quando temos profeta, como temos tido, o povo que crê naquele mensageiro, naquele profeta, o povo tem luz. Por isso temos luz nesse tempo. Deus tem nos dado um profeta e nos deu tudo que podia ser dado para sabermos que temos luz. Estamos na luz porque a mensagem que temos recebido, ela é luz para o eleito, ela é luz para filhos e filhas nesse último dia. E podemos então saber que nós não estamos no escuro, não estamos enganados, mas estamos na luz que Ele nos revelou, na luz desses trovões revelados, onde cada eleito e cada eleita estão exatamente incluídos nessa fé revelada nesse último tempo, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus, né? Quando chegamos ao ponto do profeta ver que na América não era lugar de abrir essa mensagem, que Deus disse a ele: não fale, não diga, não ensine. Então nós sabemos que aquilo, o profeta pregou, mas não ensinou. Ele pregou, mas não explicou. Ele não parou para explicar aquilo. Ele não deu pausa para explicar nada. Ele deixou que tudo ficasse como estava. E eles não puderam ver, pela misericórdia e graça de Deus, quando depois de 40 e tantos anos aquilo foi trazido para o Brasil. E nós podemos ver e crer nessa mensagem maravilhosa através do ministério da esposa, graças a Deus, louvado seja Deus. Sabemos que tudo está revelado ali dentro daqueles 7 trovões que foram revelados para nós. Os 7 trovões foi sempre a chave no mistério. Foi a isso que João foi convocado a não escrever, a selar aquilo que falaram, porque ali estava trazendo algo que exatamente era para o povo dos últimos dias, para a esposa desse último dia. O que falaram os 7 trovões? O que trouxeram os 7 trovões? Exatamente onde estava o mistério para ser revelado, né? Graças a Deus. Eu ainda continuo agradecendo a todos os nossos irmãos e nossas irmãs que oraram por mim nesse período dessa aplicação. A aplicação é um período, uma dieta rigorosa daqueles primeiros 5 dias, né? E depois a gente continua as vistas do mesmo jeito, porque não chegamos ainda ao resultado final, né? Nós estamos numa condição de ter dificuldade com a leitura, mas ainda podemos ler de perto, mas a letra maior dá para ler, né? Mas o tratamento só é definido mais à frente, né, meus irmãos? Eu creio que essa aplicação ela irá atingir os dois olhos, e por enquanto estamos só no primeiro, né? Mas que com a oração e a graça de Deus, com a oração dos irmãos e a graça de Deus, nós vamos chegando lá, né, irmãos? Pela misericórdia e graça de Deus. Pois é, como nós falamos, está tudo revelado. O que falaram os 7 trovões? O que eles falaram? Então, o irmão Brana disse que soletraram, né?
soletraram. Não estavam falando 1, 2, 3, estavam falando sílabas, palavras, né? Completando uma frase, uma palavra, um nome. E nós sabemos o que é esse nome, sabemos o que é que eles falaram. Trouxeram também todos aqueles mistérios que estavam escondidos naquele último tempo, né? Cada mistério de Deus, quando ele é trazido no tempo certo, o eleito capta aquele mistério e segue em frente, né? Somente o eleito pode captar aquele mistério. O irmão Branham disse que se essa mensagem fosse trazida antes, Satanás tomaria isso e personificaria isso. Mas como ela chegou no tempo, só o eleito pode captar isso. O irmão Branham mostra que Satanás não entende isso, porque ela veio no tempo da esposa veio a mensagem do último dia, a mensagem para revelar os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo. E nisso exatamente é porque o tempo é a única maneira que nos traz segurança. Deus trouxe segurança para nós no tempo certo, de podermos ver e receber e viver esta revelação. Esta revelação, ela não é coisa para se decorar isso aí, simplesmente repetindo. É algo que é dado para cada eleito, é algo que é dado para cada filho e filha de Deus. Sem aquela mente que estava em Cristo, ninguém pode ir para o rapto. É por isso que às vezes clamamos, como Paulo disse, gememos e clamamos, desejando ser exatamente revestido desse poder escondido. Porque só esse poder escondido é que nos coloca naquela segurança de arrebatamento, né, irmãos? Mas como cremos que estamos vivendo e ainda há misericórdia em algum lugar, há um lugar de misericórdia ainda escondido, sim, mas ali propício a aceitar aquelas últimas sementes que não viu, porque a última semente que sabemos era exatamente o nosso profeta, mas nós somos exatamente representados naquela última semente que foi manifestada através, né, da nação americana, e eles não puderam viram um grande profeta. Mesmo assim, muitos outros, como o nosso amado Oral Roberts, que foi um bom homem, seguiu, creu no irmão Branham, mas quando viu que começou a revelar aquelas coisas, ele então começou a negar aquilo que ele disse antes, né? O que ele disse antes, que Jesus Cristo tinha andado por nossas ruas, entrado em nossas casas, tinha participado conosco, tinha vivido conosco num homem chamado William Branham. Isso ele disse com toda clareza, mas depois ele chegou a dizer coisas que negava isso que ele havia dito, né, irmãos? Porque lá não estava nem o tempo de ser revelado e nem o eleito para crer naquelas coisas e receber aquelas coisas. Mas pela graça de Deus, no tempo certo, aqui no Brasil chegou o tempo de ser revelado, e a nós foi revelado essas coisas que estavam escondidinhas dentro daqueles 7 trovões, debaixo daqueles 7 trovões que foram revelados. E pela graça nós temos isso, pela misericórdia do Senhor, né? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Todos nós estamos tendo problema de garganta nesse último tempo, né? Que Deus ajude a nossa garganta, que a gente pode continuar falando. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença, apresentando a Ti, Senhor, esse ministério deixado para esse último tempo, Pai. O ministério da esposa, Pai, agora é representado em Efésios 4 e 11, Pai. Efésios 4 e 11, Pai, não é uma quantidade numérica de homens, mas
uma quantidade numérica de ofícios para essa hora que estamos vivendo. Não tem de ser 5 homens, ou 6, ou 7, ou um ou outro. Tem que ser 5 ministérios específicos para tomar tudo aquilo que João nos trouxe, Pai. O ministério de João nos trouxe na pessoa do pastor Osmar Rodrigues Costa, e ainda naquilo que o irmão Brano nos trouxe através dos livros. E, Senhor, tomar aquela palavra, Senhor, e caminhar com ela, Senhor, sem tomar nenhum caminho, sem tomar nenhum rumo diferente, e caminhar por ela, Pai. Por isso nós apresentamos a Ti esse ministério, Pai. O ministério quinto para o Senhor, representado por ofícios distintos para conduzir a esposa, Senhor, até o rapto, Pai. Por isso estamos aqui apresentando a Ti cada ministério representado fisicamente, como em pastores, como apresentamos em primeiro lugar o pastor Josué Costa ali, no Caju, no Curuçá, no Pará Belém, Pai. Seja a Tua graça com ele, Pai. A Sua graça seja com ele, conduzir o seu ministério, Pai. Ó Deus eterno, dentro daquela palavra deixada pelo nosso ensinador, Pai, pelo ministério da esposa, Pai, pastor Osmar Rodrigues Costa, Pai, caminhando naquela palavra, Pai, caminhando naquilo que o irmão Brana nos deixou, Senhor da glória, e prosseguir, Pai. Abençoa todo o seu ministério, abençoa os seus diáconos ali, Montoninho e outros, Pai, que a graça seja com cada um dos nossos irmãos. Abençoa o irmão Joilton, que ajuda fielmente ali, Senhor, também outros, aquelas pessoas que cantam, Senhor, que nós sabemos que o Senhor tem estabelecido ali, Senhor, para louvar, através do cântico, que o Senhor vem abençoar aquelas jovens, abençoar aqueles que cantam em Manjerusa e outros que estão ali, Senhor. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre este ministério, Senhor, do pastor Josué, Pai. Que ele seja abençoado e agraciado, Pai, pelas pessoas que fazem parte do campo ali, Senhor, que é um campo vasto, bem distante, mas que possa haver comunhão, que possa haver o propósito e vida vivida em cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs que fazem parte do ministério do pastor Josué, Pai. Nós entregamos nas Suas mãos, com todas aquelas pessoas, com todos os fiéis ali, Pai, no precioso e santo nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Também entregamos nas Suas mãos o ministério do pastor Ivaí Barros, Pai. Vem abençoar o Teu servo ali, Pai, Teu filho ali, Pai, juntamente com seus obreiros, juntamente com seus ali evangelistas e diáconos, Pai, que seja abençoado e agraciado pelo Seu poder, Pai. Também, Senhor da glória, pela batalha do Teu filho, Pai, para preparar aquele lugar ali no Acará, Senhor, ou, aliás, exatamente, né, no Acará. Que Deus abençoe aquela construção, aquele lugar ali que vai ser refeitório, Pai, que o Senhor possa abençoar aquela construção, os toques finais ali, Senhor, que a graça, a misericórdia do Senhor possa dar para o Teu filho, enviar para o Teu filho os recursos necessários para terminar, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe grandemente o pastor Ivaí Barros, ali seu ministério. Ó Deus eterno, que haja unidade, Senhor, unidade em cada pastor, Pai, unidade em cada ministério, Pai, que a graça seja com cada um dos Teus, Pai celestial. Também entregamos o pastor Sebastião José, Senhor, aqui no ministério ali, aliás, em Araxá, que seja abençoado, que seja agraciado pela Tua mão forte e poderosa, Pai, que seja fortalecido, Senhor, abençoado por essa revelação que nos foi dada, Pai, os 7 trovões revelados, Pai, que possa estar na alma do Teu filho e ele possa prosseguir na fidelidade e no temor à Tua palavra, Pai. Ó Deus, é ele, sua família, seu ministério, que o Senhor possa ter a mão poderosa sobre esse ministério, Pai. É o nosso desejo, nossa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Também entregamos nas Suas mãos, Pai, o nosso pastor Sinivaldo Carvalho, Senhor, ali com seu ministério, sua família, seus obreiros,
seus instrumentistas, o louvor ali, que tudo seja, ó Deus eterno, dentro da mesma posição estabelecida pelo nosso pastor, Senhor. O louvor, ó Deus eterno, que cada um dos seus filhos possam estar no temor do Senhor, na prática fiel da palavra desta hora em que estamos vivendo, Pai. Abençoe poderosamente, abençoe os membros do pastor Sinival, que estão espalhados em alguns estados, que seja abençoado e visitado também, Pai, pelo Teu poder e graça e a Tua misericórdia infinita, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, também entregamos o ministério do pastor Adriano dos Santos, Pai, aquele ministério que o Senhor tem levantado, Senhor da glória. Sabemos que, como foi dito, Pai, ó Deus, quanto desejo tiveram de tomar posse daquele lugar e fazer daquele ali um curral, Senhor, mas pela graça e misericórdia do Senhor, a Tua palavra prevaleceu, Senhor da glória, a igreja prevaleceu, Pai, e aqueles lobos tiveram de ir para o seu lugar, Pai. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos aquele ministério, Pai, que a Tua graça seja com o ministério do pastor Adriano ali, Pai, e continue sendo aquela pessoa, Senhor, que tem sido, Pai, diante de Ti, Pai, em humildade, Pai, em simplicidade, Senhor, ensinando, Senhor, repetindo aquilo para ficar bem gravado, Senhor, como o pastor Osmar dizia, Pai, arrebitando, batendo o prego e dobrando a ponta do prego, arrebitando para ficar bem cravado, Senhor. É isso que nós Te agradecemos. O ensino fica gravado na alma de cada eleito, de cada eleita, Pai. É o que nós Te agradecemos por isso, Pai. E é maravilhoso podermos ver essas coisas acontecer bem diante dos nossos olhos, Pai. Obrigado por tudo, Pai. A mesma sorte não tiveram aqueles fiéis dos Estados Unidos, Pai, porque foi tomado de posse o lugar onde era ministrado, foi tomado de posse, feito, Senhor da glória, exatamente, Senhor, um centro onde somente as fitas do profeta deviam ser rodadas e os pastores assentados de braços cruzados, Pai. Por isso nós entregamos nas Suas mãos esse ministério, ó Deus eterno, também esse pequeno e humilde, insignificante ministério que somos aqui, meu Pai. Entregamos nas mãos do Senhor. Só o Senhor pode fazer algo por nós, Pai, porque nada somos, nada podemos, mas o Senhor pode, e o Senhor é tudo em todos. Por isso nós nos entregamos nas Suas mãos com o que temos, Pai. Nossos irmãos, aqueles mais assíduos, aqueles que ajudam, ó Deus eterno, que a graça e a misericórdia sejam com eles, Pai. Inclusive irmão Bonifácio, Pai, irmão Flávio, Senhor da glória, irmão Marcelo, esses irmãos que sejam abençoados e agraciados por Ti, meu Pai. Entregamos nas Suas mãos de misericórdia, Pai, Tua mão graciosa e misericordiosa. Entregamos também as nossas irmãs aqui, Pai, as fiéis a Ti, Pai, como irmã Filomena aqui, nossos familiares, nossas filhas, esposa. Pai, que a Tua graça seja com os fiéis desta mensagem, Pai. É o que nós pedimos a Ti, Pai, confiado na misericórdia, Pai, na graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Também nós agradecemos a Deus pela vida do Nelly, nossa filha que está assistindo conosco, né? Também a Silvia Helena. Mas Silvia Helena, desejo um abençoado e lindo e abençoado dia a todos, irmãos e irmãs. E para nós também, né, irmã? Deus te abençoe, irmã Silvia Helena. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, né? Irmã Ida Barbosa também, né? Deus abençoe todos os nossos irmãos, irmãs. Bom dia, Deus abençoe o pastor Orlando. Um bom dia abençoado a todos. Também Deus te abençoe, irmã Ida Barbosa. Deus abençoe poderosamente, né? Graças a Deus, né? Irmã Nayara também está assistindo conosco, né, irmã Nayara? Oh, que bom ter a senhora conosco, irmã. Deus te abençoe, irmã Nayara. Deus abençoe, irmão Toninho, abençoe. A gente fala que as meninas, né? Mas aquela moçada aí. Que Deus abençoe poderosamente, né? Graças a Deus. Pastor Josué Brana Costa, glória a Deus. Nayara
Irmã Nayara, bom dia. Família Brana, Deus abençoe. Irmã Neili Lopes, Deus abençoe. Vamos mais um pouquinho, a irmã Conceição, cantando mais um cântico, irmãos. Que graças a Deus, Deus tem abençoado, né? Louvado seja Deus. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar, mas quando é um crente fiel que se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os seus olhos com fé para o alto, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura na mão de Jesus, segura nas mãos de Jesus e começa a cantar. Um dia bem certo eu irei sei findará toda luta, espinhos e pedras para mim sei que não haverá. Por Cristo breve, muito breve levará seu povo, segurando nas mãos de Jesus subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura na mão de Jesus, segura nas mãos de Jesus e começa a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e começa a cantar, e você vencerá. Amém. Quem foi seguro pelas mãos de Jesus? Pedro, né? Graças a Deus, né? Quando ele estava afundando, quando ele olhou para as ondas e começou a afundar, ele pediu socorro e as mãos de Jesus puxaram ele para cima, né, irmão? Graças a Deus, né? Deus continue abençoando nossos irmãos, nossas irmãs, né? Deus abençoe o pastor Josué, que está sempre presente, sempre cumprindo, sempre colaborando, sempre compartilhando. Que Deus abençoe o pastor Josué, seu ministério e todos os nossos outros irmãos, né? Graças a Deus, né? Deus abençoe também a irmã Norma Barro, que está sempre presente, mesmo não estando aqui agora até algum momento, mas que Deus abençoe a irmã Norma Barro, né? Irmão Valdemir também, né? Valdemir Passos, né? Deus abençoe ele poderosamente, participando também conosco, né? Que Deus possa estender a mão de misericórdia sobre ele, né? Também Neili Lopes, né? Que Deus tenha misericórdia dessa família, Deus abençoe essa família, né? Aqueles que puderam ver de nossa família são exatamente isso, Maneli, Irmão Valdemir, Minha Ruth, Irmão Ronilson, todos puderam ver, né? Mesmo que às vezes não viram, alguns não viram tão de pertinho, mas viram esta mensagem e correram para ela, estão aqui, né, irmãos? Enquanto estamos exatamente naquele redil, temos a possibilidade de alcançar mais e mais, né? E chegarmos àquela perfeição, né? Graças a Deus. Bom dia, irmã Filomena. Irmã Filomena está assistindo também.
E eu consegui ver agora, não sei se já estava antes, né? Deus abençoe, irmã Filomena. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão conectados conosco nesta manhã, né? Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração, né, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Norma, ela já entrou e eu não tinha visto, né? Deus abençoe grandemente a irmã Norma, mas a gente não esquece dela, que ela sempre está presente. Mesmo que ela não, o nome dela não aparecia, mas a gente crê que ela está sempre presente. Se não estiver presente no nome, mas em espírito está presente, né? Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando. E o pastor Eduardo mandou uma Deus abençoe a irmã Conceição. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e nossas irmãs que estão conectados nesta manhã, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs que estão unidos, né, irmão? Sempre na luta, sempre na batalha e sempre na oração. A oração é a maior arma que o crente tem, né? Como diz o cântico, né? A melhor oração é amar, a melhor oração é a humildade, a melhor oração é a mansidão, a maior oração é a seriedade, a sinceridade diante de Deus, e assim por diante, irmã. Essa é a melhor oração. É o melhor viver diante de Deus, é quando nós colocamos em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que tem sido nos ensinado e até mesmo revelado, porque nem tudo aqui é ensinado. O eleito revelado, ele vê algo que não precisou de se falar da palavra-chave para ele poder ter aquilo. Ele foi revelado, ele é uma pessoa revelada, ele vê. O eleito revelado, ele pode ver, né? Graças a Deus. Nós damos graças a Deus porque esta mensagem, ela é uma revelação. Só, como falamos antes, só o tempo de Deus é que pode abrir ela para nossa alma, abrir ela para nós podemos ver ela com toda clareza, mas ninguém que não é eleito não vê, nós vemos. É como o irmão Brana mostra, Moisés e Faraó, olhando na mesma janela ali, olhando lá para o campo, olhando para a escravidão, olhando o povo de Israel. Faraó via uma multidão de escravos e Moisés via ali o povo eleito, visões diferentes, vistas do mesmo ângulo, mas por pessoas de categorias totalmente adversas uma da outra, né? A categoria de Faraó era carnal, terrena, dominadora, e a categoria de Moisés era um vidente de Deus, juntamente com o povo de Deus ainda fisicamente na escravidão, mas via um povo eleito, um povo que ia ser liberto, um povo vencedor, graças a Deus, né? Que Deus continue derramando bênção, né? Vamos mais uma vez orar por nosso povo brasileiro, graças a Deus. Irmão Brana certa vez saiu com a irmã Meda, ficaram muito assustados. A irmã Meda ficou muito assustada, o irmão Brana também ficou muito admirado, porque conseguiram ver uma mulher vestida, usando vestido. Ficaram muito admirados, porque na América, nos dias do irmão Brana, as mulheres já tinham caído exatamente na vaidade, no mundanismo, da calça comprida, dos shorts, da bermuda. Então naquele dia eles ficaram muito admirados. A irmã Meda ficou muito admirada, o irmão Brana ficou, e ela diz: Mire, por que é assim? Ele diz: não, quando vamos lá para a Finlândia, as mulheres são finlandesas, elas vestem a moda da nação. Quando vamos para a Inglaterra, lá eles vestem também a moda, são pessoas que vestem a moda daquela nação. Quando estão na América, elas são americanas, elas vestem na moda dessa nação. Mas aí, quando chega no momento, o irmão Brana declara, né?
Nós somos apenas aqui de passagem, nós não somos desse lugar. Mombrana disse: sou um americano de nacionalidade, mas o meu reino não é daqui, como nosso Senhor Jesus Cristo também declarava. Quando disseram: desça da cruz, eu disse: meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo. Que Deus continue abençoando nossos irmãos. Sabemos que o reino da esposa também não é desse plano que nós estamos vivendo. Isso terá que ser tudo queimado a fogo, renovado, para que o Senhor desça nessa terra poluída, né? Ela será queimada e renovada. Então nós somos brasileiros no natural, mas no espiritual nós somos cidadãos celestiais. Estamos em um outro plano mais abençoado. Bom dia, irmão Joil. Você está aí, né, rapaz? Deus te abençoe. Você, rapaz, que Deus abençoe seu futuro, viu? Um grande futuro está diante de você. Que Deus te abençoe grandemente a sua maneira, seu porte cristão. Que Deus abençoe você e te mantenha sempre separado dessas coisas do mundo, até que você cumpra também os seus desejos, né? É como um rapaz, como um jovem, né? Necessita de ser completado, mesmo que demore algum tempo, mas precisa, né? Que Deus abençoe também a nossa irmã Luísa Márcia Pereira, que está aqui conectada, né? Amém. Bom dia, pastor Orlando. Deus abençoe sempre minha irmã Conceição e toda a família Brana. Irmã Luísa, que Deus também abençoe, senhora. Abençoe nosso irmão Benevaldo, abençoe toda a família de vocês aí, poderosamente, irmã. Que Deus continue abençoando esse trabalho admirável, né? Não para ser visto, mas um trabalho para servir ao Senhor, né? Graças a Deus, né? A irmã Sara Linhas continua conosco, glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando nossos irmãos, irmã Silvia Helena. Deus continue abençoando a todos. Então vamos orar mais uma vez, irmãos. Nós tivemos atraso, então nós estamos em atraso. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, te rogamos a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai, por estamos ainda, Pai, mesmo tendo recebido essa mensagem dos céus, Pai, essa mensagem celestial, trazida por anjos, Pai, para nós, através, ó Deus eterno, do Monte Pôr do Sol, Pai, no dia 28 de fevereiro de 1963, Pai, quando o Senhor desce, Senhor da glória, com aquele propósito, Senhor, com aquele propósito de reclamar os direitos de cada um dos seus filhos e filhas eleitos, Pai, e também, Senhor, reclamar a tua possessão, Senhor, aleluia, bendito seja o seu santo nome, Pai. O Senhor veio e reclamou os direitos, Pai. O adversário teve de ser vencido, foi vencido, Pai. Mesmo que ele queria declarar que todos pecaram, mas ele esqueceu que o Calvário que resgatou os seus eleitos é o mesmo Calvário que quebrou a sua espinha dorsal. E ele não tem mais poder, Senhor da glória, sobre a semente eleita, Pai. Por isso o profeta disse: essa do último dia não cairá. As outras caíram, a primeira caiu, a segunda caiu, até a terceira caiu, mas essa não cairá, porque ela é eleita e foi feita para não cair. Por isso te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Senhor, estende a tua mão neste momento poderosa sobre cada um dos seus filhos e filhas, Pai, nessa pátria onde estamos vivendo, Pai, nesse país terreno, mas sabemos, Pai bendito, que aqui não é o nosso lugar, até que isso seja renovado, Senhor da glória, lá depois do milênio seja renovado e possa ser habitação do teu povo, habitação dos teus filhos, lá na eternidade, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar, Pai Celestial, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, Pai Celestial, venha tocar por misericórdia em médicos e enfermeiras, Pai,
aqueles que têm amor pela vida humana, Senhor, para cuidar dos teus filhos, ó Deus eterno, quando estão dependentes da tua misericórdia, Senhor. Só o Senhor pode fazer essas coisas, Pai. O Senhor pode tomar a mão do médico e operar, Senhor da glória. O Senhor pode tomar a mão do enfermeiro, da enfermeira e cuidar dos seus filhos com misericórdia, meu Pai. Também pedimos que abençoe, Senhor da glória, aqueles outros que caminham pelas ruas, que sejam guardados por Ti, Pai, através de autoridades militares, policiais, ó Deus eterno, das patrulhas que vigiam as ruas, que protegem, que seus filhos sejam protegidos e guardados por Ti onde andar, Senhor. Vem abençoar também, Senhor da glória, aqueles que dependem, Senhor da glória, também, ó Deus eterno, de negócios, de processos, de vitórias junto à justiça, junto a qualquer setor desta vida, para que o Senhor possa soltar para os seus filhos aquelas bênçãos que eles precisam, Pai. Algum direito na justiça, direito trabalhista, que o Senhor possa abençoar os seus filhos, Pai, para que tenham solução para a sobrevivência no dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor da glória, vem abençoar também as autoridades estaduais, como governadores, prefeitos, vereadores, ó Deus eterno, que a tua graça seja com o teu povo que está sobre esses controles, Pai, esses domínios, Pai, que o teu povo esteja sob a tua proteção e graça, meu Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Também vem abençoar o presidente dessa nação, Pai, ó Deus eterno, é um homem na verdade, Pai, e sabemos que todos eles são da política, Senhor, são políticos, mas nós não somos políticos, Pai. Nós apenas, como teu profeta, saberíamos apreciar, Senhor, agora, quando um homem está no poder e ele está fazendo aquilo que ajuda e beneficia aquela nação, Pai. É o que o irmão Brana disse, aqueles dois presidentes que eram tementes a Deus, Pai. Ó Deus eterno, um deles é o Washington, Pai, que, ó Deus eterno, sabemos que teve outro, o irmão Brana menciona sempre esses dois homens, Lincoln e Washington, homens que foram fiéis servos de Deus, quando a nação americana era uma nação cristã, era uma nação abençoada, mas sabemos que ela rejeitou a mensagem da hora, Pai, e foi deixada para um lado, e ao ponto do profeta dizer que já não oro mais pela América. Ó Deus eterno, sabemos que foi verdade, porque não puderam ver aquilo que o profeta veio trazer, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Vem abençoar então o nosso presidente, vem abençoar, Senhor da glória, as forças armadas desta nação, Senhor da glória, que são representadas pelos três poderes, Pai: Marinha, Exército, Aeronáutica, Pai. Sabemos que essas três forças são as forças que protegem a nação, Pai, tanto por terra, tanto por água e tanto por ar, Senhor. Por isso que o Senhor possa operar poderosamente e guardar os teus em qualquer desses setores, Pai. Mesmo que teus filhos eleitos façam parte, ó Pai celestial, de polícias e tal, desses setores, mas aonde estiverem, que eles são guardados e protegidos por esta mensagem da hora, Pai. Se conosco e dá-nos a graça do teu grande Espírito e a tua misericórdia infinita, Pai. No grande e precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, nosso Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos, Deus continue abençoando as nossas irmãs nesta manhã, esta manhã de quinta-feira, graças a Deus, né? Irmão Joilton, irmã Filomena, Deus abençoe a irmã Conceição, irmã Filomena mandando um Deus abençoe para a irmã Conceição aqui também. Irmão Zezinho Brana, obrigado, irmão Zezinho, pela sua presença, que Deus abençoe a sua família, né? Família maravilhosa que Deus te deu, né? Filhos, filhas, né? Esse filho abençoado, essas filhas abençoadas, que Deus continue abençoando você e sua esposa, meu irmão. Bom dia para você nesta quinta-feira, né? Graças a Deus, né? Deus continue abençoando todos os nossos irmãos, nossas irmãs, né? Graças a Deus. A nossa irmã Neili Lopes, né? A minha filha, está acompanhando. Graças a Deus, às vezes tem que sair correndo para o trabalho, mas mesmo enquanto há sinal, está ali acompanhando, né? Deus abençoe, se estiver indo para o trabalho, minha filha. Deus abençoe a Manoel Cibrana, Deus abençoe poderosamente esta família abençoada e agraciada pelo Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus.
Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, o parágrafo inicial que lemos, o Geazi só sabia ver soldados em volta deles, né? Ele só conseguia ver soldados em volta. Elias estava tão tranquilo, tão sossegado, estava tranquilo mesmo, estava tendo um bom tempo de descanso ali, e Geazi todo preocupado. Geazi estava vendo que estava tudo cercado de inimigos, não havia nenhuma brecha, era um círculo fechado. Mas só bastou uma oração de Elias, né? É aquela oração que o Senhor Jesus fez, é aquela oração que o irmão Branham fez para que nós pudéssemos também ver nesse último dia, né? Geazi, quando olhou, ele disse: ora, são mais do que os que estão conosco do que os que estão com eles. Vê. Sabe o que Geazi disse? Olhou ao redor e disse: não vejo ninguém. Irmãos, olha a diferença. Elias e o seu rapaz ali que o ajudava, que o acompanhava, juntos. Elias vendo um exército celestial em volta e Geazi vendo o exército de inimigos, né? Olha que coisa. E outra coisa ainda, irmãos, sabe o que Elias tinha? Elias tinha o poder de abrir os olhos, orar para os olhos serem abertos e orar para os olhos serem cegados. Como ele cegou o exército inimigo, né? Ele cercou. Agora a Bíblia diz que ele os feriu com cegueira, porque eram inimigos. Se fossem do mesmo lado de Elias, ele teria os olhos abertos. Mas como era do lado inimigo, Elias simplesmente... Que coisa, irmãos! Elias os feriu de cegueira. Sabe como ele os feriu de cegueira? Somente olhando para eles, olhou assim, ele acompanhou com a vista, né? Aquele exército em volta, e quando ele olhou, ficaram todos cegados. Por quê? É exatamente o profeta de Deus, né, irmão? Por isso, pela graça de Deus, nós temos tudo livre, tudo revelado, porque o profeta de Deus, com os olhos de Deus sobre ele, o vidente de Deus, ele olhou para o eleito desse último dia, desejando que o eleito pudesse ver. Disse: o eleito verá essas coisas, o eleito continuará nesse caminho, o eleito continuará fiel a esta mensagem, porque ele vê. Damos graças a Deus por tudo. Irmão José Damas está aí. Esse homem só aparece depois que ele toma o café. Já tomou o café, irmão José Damas? José Damas com sua esposa Vilza, Deus abençoe pastor Orlando, com toda a sua família e todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Deus te abençoe, irmão José Damas. Deus abençoe nossos irmãos da Gurita, irmão Zezinho já manifestou, e todos os irmãos aí dos seus convívios, diáconos aí de vocês, do Ministério do Pastor Adriano, que Deus abençoe a todos vocês. Oi, irmã Norma, Deus abençoe a senhora. Agora estou vendo, né? Uma vez eu não vi a senhora antes. Deus abençoe pastor Orlando e toda a família Brana. Deus abençoe, irmã Norma. Muito obrigado pela sua presença. A senhora, quando chega, a senhora sempre representa o pastor João, porque ele está sempre do lado, né, irmã? Se for cedinho, está sempre do lado, junto, né? Deus abençoe o pastor Ivan Barros também, e toda a família aí, através da senhora, minha irmã. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Deus abençoe também a coragem da minha irmã Conceição, né? E para a gente continuar nessa batalha santa. Essa batalha santa, como canta Luiz de Carvalho, né? Essa é obra santa, né? É obra santa de Deus, né? Essa obra que Deus tem feito na terra é uma obra santa, que é uma obra revelada e manifestada somente para uma classe
de gente chamado Família BRA-NHAM. Graças a Deus. Todos nós podemos dizer: sou um Branham da eternidade. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Que Deus possa estender a sua mão de misericórdia sobre cada eleito nesta manhã. Deus abençoe o pastor Josué, que se mostrou presente, né? Ele faz parte, porque ele também faz parte dessa batalha, né? Graças a Deus, né? Os outros pastores não têm, às vezes, não fazem isso, porque o pastor Josué faz parte dessa batalha, desse tempo de oração, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, e que nós possamos, né, estar em forma para continuar isso amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos, né? Graças a Deus. Vamos então partir para o finalzinho. Que Deus derrame a bênção e a graça em cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, né? Louvado seja Deus. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, com nossos irmãos e nossas irmãs, tanto que eles fazem parte conosco aqui, Pai, como os de todo o ministério da família Branham espalhado por todo o Brasil. Que seja a tua graça sobre cada filho nesta manhã, Senhor. Que a tua bênção sempre esteja sobre cada eleito e cada eleito nesta manhã, Pai. É o nosso desejo, a nossa súplica, meu Pai, no grande nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Pai. Que os seus filhos sejam agraciados na graça que há em Ti, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus possa abençoar todos nós. Até amanhã, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.